Mossoró, servidores e magistrados da Justiça do Trabalho suspenderam o expediente para passar o dia cuidando da saúde. Magistrados e servidores que atuam nas varas do trabalho de Açu, Pau dos Ferros e Mossoró participaram do Dia da Conscientização da Saúde, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. O tema central da palestra foi o envelhecimento saudável. Houve a exposição de palestras e atividades lúdicas, com o intuito de orientar os participantes acerca da temática. Nós tivemos em torno de 80 servidores, participantes e 100 pessoas ao todo, contando com organizadores e palestrantes. De um modo geral, o evento foi bastante positivo. Por muito tempo, você já deve ter ouvido falar, cansou de ouvir falar, que a medicina é um sacerdócio. E quem exerce a medicina o faz por uma missão, né, por algo mais altruísta do que meramente por uma relação de mercado ou uma relação de trabalho. Mas também você deve ter percebido que aos poucos esse conceito de médico, de profissional da saúde, de sacerdote, tem mudado. E tem mudado a partir de que instante? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui o advogado Rafael Araújo Souza. Ele é especialista em direito médico, direito hospitalar e vai tentar nos ajudar a compreender o que é, do ponto de vista jurídico, esse emaranhado de conceitos e de questões colocadas na profissão tão nobre que é a do médico e de quem tem a missão de salvar vidas. Doutor Rafael, bom recebê-lo aqui. E onde é que começa essa mudança do conceito? Quando a medicina deixa de ser só sacerdócio e passa a ser outras coisas? Existe uma palavra que eu sempre uso para falar, para distinguir o profissional, o bom profissional e aquele profissional que, por interesses difusos, acolhe a medicina como sua profissão. Eu uso a palavra dom. Por quê? Até meados de 20, 30 anos atrás, as pessoas que se dedicavam à medicina eram aquelas que se sentiam com o dom de servir, faziam o juramento de Hipócrates e conduziam a medicina de uma forma pessoal, humanitária. E hoje nós temos um quadro onde alguns interesses econômicos, interesses financeiros, interesses sociais, eles fomentam a vontade do estudante e acabam contribuindo para o crescimento do processo denominado processo de judicialização da saúde, onde está envolvido a questão do erro médico por aquele profissional que não age mais com o dom. Ele ao invés de técnica e dom, ele começa a ver a questão econômica prevalecendo sobre os outros interesses. Mas essa questão da judicialização ou até do limite legal imposto ao profissional da medicina não é algo novo, isso vem do princípio dos códigos. Isso. Embora já exista uma previsão para tipificar o erro médico e aplicar uma sanção desde o Código de Hammurabi, as pessoas achavam que a palavra do médico era uma palavra final. Hoje, elas têm acesso à informática, então elas consultam o doutor Google, então ela já começa a verificar até a posologia, se o médico, por acaso, aplicou aquela medicação, ou seja, a gente fala de um erro terapêutico, acontece essa vigia por parte da população, eles verificam os sintomas e aí até isso é algo que prejudica também. Então você imagina uma pessoa que não tem informação devida e encontra um eventual erro médico, um suposto erro médico, a coisa fica um erro e uma desinformação. Quer dizer então que a palavra do médico, que antes foi palavra final, hoje é palavra inicial. Ele consulta outros médicos, ele vai em livros, ele vai na internet e ele tenta, o que acontece? Ele tenta buscar um erro, porque é muito fácil criticar, é muito fácil analisar e procurar um erro. Até do que se submeter ao tratamento, se submeter à terapia, né? Exatamente. Tem muita gente que vai no médico e diz, eu fui no médico, eu estou com um problema. Ah, mas o médico passou tal remédio, eu não vou tomar porque o remédio tem isso, tem isso. E até vai fazendo, né, permanecer naquela condição do doente que, de certo modo, tem sua vantagem, né? E além do que, tem um fato primordial, que é a negação da doença. O aspecto do indivíduo não aceitar aquela doença,
então ele joga em terceiros uma eventual culpa sobre uma coisa que ele não aceita. O senhor tem experiência em muitos casos que tem atuado de analisar, de defender, de discutir judicialmente a questão do erro médico. Nessa estatística, se é possível fazer, as queixas que se tem contra erro médico, quem é que tem razão mais nesse campeonato? Quem é que está vencendo esse campeonato? Me responda agora não. A gente volta já.